Bom, galera, vamos então para o exercício 7 do módulo 3. Um restaurante utiliza para servir bebidas bandejas com bases quadradas. Todos os copos desse restaurante têm o formato representado na figura. Considere que AC é igual a 7/5 de BD e que L é a medida de um dos lados da base da bandeja. Qual deve ser o menor valor da razão L sobre BD para que uma bandeja tenha capacidade de portar exatamente 4 copos de uma só vez? Bom, dá uma olhadinha para cá, pessoal. A bandeja ela é quadrada. Então eu estou colocando aqui a seguinte situação. Eu vou colocar, como ele fala 4 copos, se eu colocar 2 copos assim, virar a bandeja, os 2 copos que vão assim vão ter exatamente essa mesma característica. Tudo bem? Que aí você colocaria mais dois, como está em perspectiva, não tem como eu colocar aqui. Mas se você estivesse olhando a bandeja de cima, pense comigo, você está olhando a bandeja de cima, você vai ver um copo aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Mas se eu vejo o que está acontecendo aqui, este é o lado L da bandeja. O que eu quero que você note nesse exercício que é interessante? Quando você coloca o copo na bandeja, a parte de fora do copo que está desenhada aí na sua figura, que é uma parte mais gordinha do que a base, ela pode ficar um pouco para fora da bandeja. Quem não pode ficar para fora da bandeja é a base, porque senão o copo cai. Agora presta atenção no seguinte, a base encosta de um lado, a base encosta do outro. Suzuki, por que essas duas bases não se encontram? Essas duas bases não se encontram porque os copos se encontram na parte de cima, porque o A até C é maior do que B até D. Professor, maior quanto? Ele até fala, ó, AC é igual a 7/5 de BD. Tudo bem? Se AC é igual a 7/5 de BD, ele fala o seguinte, ó, qual deve ser o menor valor da razão L sobre BD? Por que ele fala menor? Porque o copo vai encostar aqui dos dois lados. Agora, presta atenção no seguinte, esse L, ele vai ser igual a quem? Presta atenção, ó. Esse BD aqui, como é um copo com uma base redonda, circular aqui, ó, esse BD está aqui. Então vai ser BD uma vez aqui, mais AC uma vez aqui, mais AC uma vez aqui e depois o BD porque encosta a base. Por dentro encosta o AC com o AC e por fora o BD com o BD. Ou seja, o L vai ser igual a 2 vezes AC mais 2 vezes BD. Tudo bem? Só que 2 vezes AC mais 2 vezes BD, olha para mim, AC não é 7/5 de BD? Então fica 14/5 de BD, vou colocar aqui para baixo, né? Então vai ficar assim, ó, L vai ficar igual a 2 vezes 7, então 14/5 de BD, mais 2 vezes BD, olha para mim, 2 inteiros é a mesma coisa que 10 dividido por 5, então 10 sobre 5 é o 2, que vai ser o 2BD. 14 sobre 5 BD mais 10 sobre 5 BD vai ficar 24 sobre 5 BD. Este vai ser o L. Se eu pegar o L, que é 24 sobre 5 BD, e dividir por BD, por que ele pediu? A menor razão L sobre BD. Então olha para mim, ó, L sobre BD vai ficar igual a 24/5 de BD sobre BD. Por isso que eu calculei o L. BD dividido por BD simplifica, qual que é a menor razão possível? Olha a coisa mais linda. A menor razão possível vai ser 24/5, a alternativa correta vai ser a letra D. Tudo bem? Então não se esqueça, o menor L possível, na bandeja o copo na parte de baixo encosta na base, na parte de cima eles se encostam, claro, na parte de cima, porque a parte de cima é mais gordinha do que a parte de baixo. Beleza? Exercício 8. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimento iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta B. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Olha para mim. O comprimento da haste EF a gente vai chamar de X. A distância de A até F eu vou chamar de A. A distância de F até B eu vou chamar de B. E aí você vai ter que trabalhar com a semelhança de 2 triângulos. Fala comigo. De ADB é um triângulo. Como essa haste é perpendicular,
como essa haste também é perpendicular, o triângulo ADB é semelhante ao triângulo AEF. Ou seja, o 6 está para o x, assim como, ó, do grande para o pequeno, o 6 está para o x, assim como todo o A mais B está para o A. Tudo bem? Professor, o que mais que a gente sabe desse triângulo agora ACB e FEB? Esses dois triângulos também são semelhantes. Então, o 4 está para o x, assim como o A mais B está para quem? Está para o B. Ó, triângulo grande, triângulo pequeno, semelhança, 6 para x, A mais B para A. Triângulo grande, triângulo pequeno, 4 está para x, assim como A mais B está para B. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir e depois voltar. Você vai usar essas duas para você conseguir descobrir o valor de A ou de B. Você vai colocar em função de A ou de B. E depois você vai utilizar a outra, você vai utilizar esse valor de A e de B para você achar o valor de x. Professor, como assim eu vou usar essas duas para achar o valor ou de A ou de B? Você vai fazer o seguinte, vê se você concorda comigo. 6 vezes A, ó, esse A que está dividindo multiplica. E aqui você pode fazer uma multiplicação cruzada, ou seja, vai ficar assim, ó, x vezes A mais B. Ou vou até fazer diferente, pessoal. Presta atenção, ó. Vai ficar até mais fácil de você fazer isso aqui. Ó, o que você vai fazer? Não tá A mais B aqui, não tá A mais B aqui? Então você vai colocar da seguinte forma, ó. A vezes 6, então vai ficar 6A sobre x, que vai ficar igual a A mais B. Ó que delícia. Esse B que está dividindo multiplica, então vai ficar 4B sobre x, que vai ficar igual a A mais B. Mais fácil ainda, ó. Porque se A mais B é igual a A mais B, então significa que se você juntar 6A sobre x, vai ficar igual a 4B sobre x. Olha que maravilha, o x está dividindo, multiplica, esse x simplifica com esse, então o x você não usa agora. Divide por 2 dos dois lados, então vai ficar 3A igual a 2B, e portanto A vai ficar igual a 2B sobre 3. E aí não tem segredo, pessoal. Porque se o A é igual a 2B sobre 3, você não precisa nem usar as duas, agora você pode usar só uma dessas. Como essa aqui já está para baixo, vamos fazer o seguinte, ó. O 4 está para x, assim como no lugar do A, quem que eu posso colocar? 2b sobre 3 mais b, só que 1 inteiro é 3 sobre 3, dividido por b. Olha que maravilha, como é que vai ficar isso aqui? 4 está para x, assim como 2 mais 3, 5b sobre 3 está para o b. O b que está multiplicando simplifica com o b que está dividindo. Vai ficar 4 está para x, assim como 5 está para 3. Multiplica cruzado, 5x é igual a 12, portanto x é igual a 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 vai dar 2, 12 vezes 5 dá 10, sobra 2. Décimo, vírgula para separar a unidade de décimo, 20 dividido por 5 vai dar 4, portanto a haste, que é o x, vai valer 2,4, alternativa correta, letra C. Olha que delícia, né? Você vai pegar duas equaçõezinhas, duas semelhanças de triângulo para você utilizar. Isso é bem comum de acontecer em exercícios de geometria plana, tá? Essas semelhanças aqui a partir de hastes perpendiculares. Maravilha? Vamos para o exercício 8. Desculpa, para o 9. Gangorra é um brinquedo que consiste em uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, chamado de pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e alternadamente impulsionam-se para cima, fazendo um movimento... impulsionando-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento de gangorra. Considere a gangorra representada na figura em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão na gangorra no chão da gangorra, quando esta se encontra em movimento é. Olha o que ele pediu, olha para mim agora. Ele pediu para você fazer a projeção ortogonal do movimento A e B. O que acontece? O A está aqui. Quando você faz, ó, gente, fixou esse ponto e fez esse movimento, mas se fixar esse ponto, qual que é essa ideia? É a ideia, olha para mim, é a ideia do compasso. O que você faz com o compasso? Abre, ponta seca fixa e aí você gira, como se fosse meu dedo aqui, ó, fixa o meu dedão, vou girar o outro dedo, ó como que ele faz, ó, então fixa aqui, ó o que vai acontecer, presta atenção.
Olha o movimento. Olha que delícia. O movimento de A ele faz isso e o movimento de B ele também vai fazer isso, certo? Aqui é que eu fui o A, fui muito para cima, né? Se o B subisse mais aqui, vamos fazer certinho então, só para não fazer em laranja aqui, ó. Então, como o B tem esse limite aqui, o movimento de A seria esse aqui, né? Você vai fazer uma coisa como essa, você vai fazer isso aqui e aqui o B você vai fazer isso aqui, certo? Só que ele falou em projeção ortogonal. Claro, né, gente, que o meu desenho aqui ele não é perfeito porque eu não estou fazendo com o compasso, né? Eu vou fazer uma coisa mais ou menos assim, tá? Então o que ele falou? Ele falou de projeção ortogonal. Projeção ortogonal no chão é você pegar todas as perpendiculares possíveis. Você vai pegar a perpendicular assim, ó. Quando você vai projetando aqui no chão, o que vai acontecer? Vai ficar um segmento para cá e vai ficar um segmento para cá. Se vai ficar um segmento para a esquerda, vai ficar um segmento para a direita, o que você vai ter que marcar é, claro, a alternativa correta, letra B. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vou apagar rapidinho e a gente volta no exercício 10. Até daqui a pouco. Exercício 10. A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% das dimensões lineares de uma peça. Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular, cujos lados mediam 30 cm e 15 cm. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Em relação à original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em... Vou pedir para você notar a primeira coisa, que é o seguinte. Percebam que todas as respostas estão em porcentagem. Todas as respostas estão em porcentagem, significa que você não vai fazer diferença o 30 centímetros e 15 centímetros. É um exercício com cara do Enem para você aprender o seguinte. Se ele falou que a base era retangular, a área de um retângulo é lado, base vezes altura, ou lado vezes lado. Se um lado reduziu 20%, reduzir 20% significa, lembra lá da aula do módulo 2, porcentagem. Se reduziu 20%, sobrou 80%. Só que se você pegar a base em que sobrou 80% e multiplicar pela altura, que também sobrou 80%, porque vai reduzir 20% de todas as medidas lineares, ao fazer base vezes altura, vai sobrar 80% de 80%, que vai dar 8 vezes 8, 64, sobre 10 vezes 10, que é 100. Ou seja, sobra 64%, o que significa que reduziu 36% e, portanto, a alternativa correta nesse caso vai ser a letra C. Beleza? Vamos então para o exercício 11. Olha que legal ali o exercício 11, pessoal. A figura 1 representa a gravura retangular com 8 metros de comprimento e 6 metros de altura. Deseja reproduzi-la numa folha de papel retangular com 42 centímetros de comprimento e 30 centímetros de altura, deixando livres 3 centímetros em cada margem, conforme a figura 2. A reprodução da gravura deve ocupar o máximo possível da região disponível, mantendo-se as proporções da figura 1. A escala da gravura reproduzida na folha de papel é... Preste atenção no seguinte. Se na folha de papel você tem que deixar 3 centímetros de margem em todos os lados, você não tem, na verdade, 42 centímetros de comprimento e 30 de altura. Tirando 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro, 3 centímetros em cima, 3 centímetros embaixo, você vai tirar 6 centímetros da altura e 6 centímetros do comprimento. Ou seja, de sobra 36 centímetros de comprimento e 24 centímetros de largura, de altura. Se você tem que fazer a escala do desenho para o real usando o máximo possível, perceba que você vai ter que pegar a menor escala entre as duas. Porque se você pegar a maior escala entre as duas, a maior escala, por exemplo, que nesse caso vai ser a escala do comprimento, por ela ser maior que a altura, se você tentar usar na altura, você não vai conseguir encaixar. Mas vamos lá. Na altura, você tem disponível no desenho 24 centímetros de um total de 6 metros no real. 6 metros são 600 centímetros. Por exemplo, dividido por 6 vai dar 4, dividido por 6 vai dar 100. Dividido por 4 vai dar 1, dividido por 4 vai dar 25. Ou seja, a escala da altura é de 1 centímetro para 25, do desenho para o real. Se você fizer no comprimento, você tem 3 centímetros para 8 metros, que são 36 centímetros, desculpa, para 8 metros, que são 800 centímetros. Dividido por 4 vai ficar 9 para 200, presta atenção. Dividido por 9 vai dar 1, dividido por 200 vai dar aproximadamente 22.
Por que aproximadamente 22 me serve? Porque 22 é menor do que 25, o que significa que 1 dividido por 25 é menor do que 1 dividido por 22. Ou seja, essa escala é a menor entre as escalas e, portanto, é ela que você tem que utilizar, a alternativa correta, letra D. Só para que você entenda por que eu estou usando a menor entre as escalas, pessoal, se você pegar o 800, que é o 8 metros da figura original, e dividir por 25, 800 centímetros dividido por 25 vai dar 32, o que te sobra. Porque o que vai acabar acontecendo, né? Se você pegar os 800 e dividir por 25, ó, deu 32, vai sobrar 4 centímetros. E claro, se você pegar os 600 e dividir por 25, vai dar o próprio 24, que é o que nós temos. Só que se você pegar os 600 e dividir por 22, vai dar 27, e nós não temos 27 aqui. Por isso você vai usar a menor das escalas, que é 1 sobre 25. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício, exercício 12. O exercício 12 diz o seguinte, ó. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro de centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Pessoal, só anota aí, vai vendo o teu enunciado, claro, mas anota o seguinte, se o diâmetro é D, o raio é D sobre 2. Não se esqueça que o raio vai medir metade do diâmetro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado para que não ocorra o desenrolamento como ilustrado na figura. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Isso é importante, porque se a espessura é desprezível, as 5 voltas que você vai dar no cilindro, na verdade são 5 vezes o comprimento da circunferência. Aí ele fala, ó, qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? Olha para mim. Você vai pegar a folha, você vai começar a enrolar. O que ele disse é o seguinte, você vai conseguir dar 5 voltas completas. Aqui, por exemplo, pessoal, eu não dei 5 voltas. Aqui, por exemplo, ó, eu dei 1, 2, 3 voltas. Eu vou dar 3 voltas aqui no total. O que significa que se a espessura for desprezível, quando eu abro isso aqui, você tem, na verdade, 3 vezes o comprimento da circunferência, que no caso é o comprimento da circunferência do cilindro. Como ele falou de dar 5 voltas, significa que o comprimento, a medida do lado da folha do papel, vai ser 5 vezes o comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio. Quem que é o raio? D sobre 2. Olha que exercício simples. Simplificou 2 por 2, qual vai ser a resposta? 5π vezes D. E 5π vezes D, alternativa correta, letra D. Tudo bem? Então, se a folha, a espessura for desprezível, se ele deu 5 voltas no cilindro, o lado da folha vai ser 5 vezes o comprimento, porque o cilindro é isso aqui, não é, pessoal? Como se eu tivesse lá o cilindro. Então vamos supor que esse é o cilindro. Cada volta que você dá com a folha aqui, a folha vai ter o quê? 2πr, que no caso é o D sobre 2. Como ele deu 5 folhas e gente, quando ele fala deu 5 voltas e desprezou a espessura, é claro que na prática você não pode desprezar. Por exemplo, teu papel higiênico, por que o rolo fica grosso? Conforme você vai desenrolando, ele vai ficando mais fino. Porque tem a espessura do papel. É que aqui ele pediu para desprezar e por isso você fez diretamente 5 vezes 2π vezes o raio. Beleza? Vai lá no exercício 13. Um sinalizador de trânsito tem como formato de um cone circular reto. Desculpa. O sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente desde sua base até a metade de sua altura para a sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser o formato do adesivo? Olha para mim, lembra que no bloco anterior, pessoal, de exercícios, no vídeo anterior, nós falamos sobre tronco de cone. Então você vai pensar exatamente no seguinte. Você vai pensar no seguinte, ó. Você tem aqui o cone, e se você vai revestir o cone só até a sua metade, aqui eu coloquei um pouquinho mais da metade até, né? Mas você vai pegar o cone aqui e você vai revestir até a metade. Olha o que vai acontecer, ó. Você tem uma situação como essa, tudo bem?
Então você tem um tronco de cone, o adesivo vai formar um tronco de cone. Se você fizesse a abertura, presta atenção, lembra da teoria, qualquer coisa volta lá e assiste o vídeo. Se você fizer a planificação, lembra como é que a gente fez para calcular a área lateral de cone? Você tinha uma situação como essa, claro, é um pouquinho maior porque senão fica muito igual aqui, né? Mas se você fizer a planificação, você vai ter uma figura como essa. Agora, nota o seguinte, se eu tenho uma figura como essa e eu vou pegar o adesivo, ó, o adesivo ele está aqui, tudo bem não, é um círculo. O adesivo ele está aqui, ó, aqui, ele vai lá até a metade da altura e aí, claro, o que ele vai fazer? Ele tem lá o círculo, ó. Porque senão quando você fechar ele não vai fazer esse círculo aqui, não vai fazer esse círculo aqui. Isso aqui é um arco de circunferência. Ou seja, a alternativa correta, claro, vai ter que ser a letra E. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Segue lá no exercício 14, vamos fazer o 14 e o 15, daí a gente para e aí a gente parte para o próximo vídeo, tá? Então, olha o que diz o exercício 14. Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de paralelepípedo reto retângulo. Olha que legal isso aqui, ó. Você tem uma situação de representação da caixa, que é essa caixa que ele está falando lá, hoje a bagagem de mão. Como a gente já sabe, não é? A bagagem de mão ela vai ter que ter as suas restrições lá. E olha que legal, pessoal, isso é uma regra que é a regra válida mesmo hoje na aviação civil, tá? Se você for lá no aeroporto, você vai ter, inclusive nos guichês lá de check-in, você vai ter exatamente essas figuras aqui, ó. Então ele coloca para nós que tudo isso aqui vale 90 centímetros, então todo este pedaço vai valer 90 centímetros. Ele coloca aqui para nós que esse pedaço vale 24 centímetros e ele coloca que isso aqui vai valer X. Tudo bem? Agora presta atenção no seguinte, ó. O que ele falou? A soma, a altura mais comprimento mais largura não pode ser superior a 115. O maior valor possível para X em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC. Presta atenção no que vai ser feito, agora você vai ter que olhar para mim. Se a caixa de papelão está desse jeito, quando a gente recortar, olha o que a gente vai ter que fazer, ó. Você vai dobrar isso aqui, você vai dobrar isso aqui. Então essas duas partes, uma vai ficar de frente para a outra. Aí você vai dobrar isso aqui, então ó, eu vou fazer com cores diferentes, presta atenção no que a gente vai fazer. Esse pedaço vai ficar colado nesse, esse pedaço vai ficar colado nesse, aí esse pedaço aqui, ó, ele vai ficar de frente aqui para esse, e ó, dobrou esse, dobrou esse. Então essa parte da caixa é a parte de baixo, essa parte ela vai ficar aqui em cima, dobrada aqui, e essa figura ela vai ficar na frente aqui, ó. Então esse pedaço aqui vai colar nesse, e esse pedaço vai colar nesse. Você dobrou aqui, no final das contas você dobrou aqui e encaixou. Ou seja, pessoal, esse pedaço 24 é esse, que é esse, que é esse. Se a gente for pensar na caixa aqui, ele vai ser a alturazinha. Quem que vai ser o comprimento, Suzuki? Ó, aqui tem o X. Ó, esse X vai ficar na frente desse, que vai ficar na frente desse, que vai ficar na frente desse. E agora, esse pedaço vai ficar na frente desse, que vai ficar na frente desse, vai ficar na frente desse. Professor, é um quadrado? Ele não falou, então você não sabe se é um quadrado. Agora, quanto que vai valer este pedaço? Se esse pedacinho vale 24, 24 mais 24, 48. Para 90 falta quanto? 42. Então se eu chamar isso aqui de comprimento, comprimento e altura. E quem que é o X? Largura. Ou seja, X mais 42 mais 24 vai dar no máximo 115. Só que o que vai acontecer? 42 mais 24 dá 66. 115 menos 66 vai ser o X. Tudo bem? Ó, aqui está o 66, esse 66 está somando, subtrai. Então, 115 menos 66, 15 menos 6 vai dar 9, aqui ficou 10 menos 4, 4, ou seja, 10 menos 6, desculpa, 4. Ou seja, você vai ter que ter como resposta o 49, portanto, a alternativa correta vai ser a letra E. Beleza? E para a gente finalizar esse bloco, exercício 15. Uma lata de tinta com forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões
em centímetros mostrados na figura. Perceba que você tem uma base quadrada 24 por 24 e a altura 40. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores do que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Já pensa no seguinte, 25 sobre 100 é 1/4. 1/4 de 24, 24 dividido por 4 vai dar 6. Então, se vai ser 25% maior, você vai ter que pegar as dimensões da base. Olha o que ele fala, as dimensões de sua base são 25% maiores. 24 mais 6, 30. Então, a base vai ser 30 por 30. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Pessoal, se a lata tem o mesmo formato, ela é formada de paralelepípedo. Se ela tem o mesmo volume, significa o seguinte, ó, 24 vezes 24 vezes 40, área da base vezes altura. Este é o volume da lata atual. A nova lata vai aumentar 25%. 25% é 1/4. 24 por 4, 6. Então vai aumentar isso aqui para 30, esse aqui para 30 e eu quero saber a nova altura. É só fazer continha. 30 vezes 30 multiplicando, divide. Então vai ficar, ó, 24 vezes 24 vezes 40 dividido por 30 vezes 30, que vai ficar igual a x. Esse simplifica por 10, simplifica por 10. Aqui você pode simplificar assim, ó, simplificou 24 por 6, que vai dar 4, isso aqui fica simplificado por 5. 24 dividido por 3 vai ficar 8, então fica 4 vezes 8 vezes 4 dividido por 5. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 4, ó, aqui, ó, vamos fazer aqui do lado. 32 vezes 4 vai ficar 8, com 2 vezes 4, 8. 4 vezes 3 vai ficar 12, então deu 128. E esse 128, que é 4 vezes 4 vezes 8, vai ter que dividir por 5. 2 vezes 5, 10, sobra 2. 28 dividido por 5 vai dar 5. E aí vai sobrar 5 vezes 5, 25, vai sobrar 3. Vírgula para separar a unidade de décimo. 30 dividido por 5 vai dar 6. Ou seja, esse x tem que ser 25,6. Quanto que era a altura? 40. Quanto passou a ser? 25,6. Ó, 40 para 25,6 vai ser 14,4. Ou seja, qual foi a redução? Foi a redução, lembra como é que faz porcentagem? Ó, a redução foi de 14,4. 14,4 de um total de quanto? De um total de 40. Se é 14,4 de um total de 40, qual vai ser a porcentagem? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou dividir por 4 para ter denominador 10. Ó. 40 dividido por 4, 10. E aí eu vou pegar o 14,4 e dividir por 4. 14,4 dividido por 4, coloco 0,0 para igualar as casas, vai ficar 144 por 40. O que vai acontecer? 3 vezes 40 deu 120 e sobra 24. Certo ou não? E aí depois que você vai fazer aqui, ó, deu 14,4 dividido por 4, então vai fazer vírgula para separar a unidade de décimo. 240 dividido por 40 vai dar 6. Tudo bem? Ó, vírgula para separar a unidade de décimo, porque eu peguei 24 unidades para 240 décimos. 6 vezes 40 vai dar 240, sobra 0. Ou seja, 3,6 em 10 é a mesma coisa que 36 em 100, ou seja, 36%. Professor, o que isso significa? Olha para mim. Para que o volume da lata antiga seja igual ao volume da lata atual, a altura tem que cair para 25,6. De 40 para 25,6 caiu 14,4. Mas lembra que porcentagem é o que caiu em relação ao que era. Porque você está falando a porcentagem de queda da altura original. 14,4 em 40 vai dar 36 em 100. E 36% automaticamente vai dar, claro, a letra D. Tudo bem? Alternativa correta, letra D. Vamos terminar então esse vídeo aqui. A partir do próximo vídeo no exercício 16. Um abraço, até a próxima.